Meus amores e minhas amoras, estamos aqui para falar sobre o barroco, numa coisa que é característica do barroco, propriamente dito, né, que é as contradições. Né? Estamos aqui para falar sobre barroco num cenário totalmente pós-moderno dos Avengers, mas é o que temos para hoje? É o que temos para hoje, então é o que temos para hoje. Né? Então bora lá. Vamos lá, continuar. Minha colinha, tá? Para eu não deixar nada para passar para vocês, para que esse vídeo fique curtinho e fique denso, cheio de informações para vocês e aí vocês partirem para a apostila. Beleza? Barroco também é conhecido como escola seiscentista. Por quê? Porque acontece na época dos 1600. Ah, professora, mas 1600 no século 17, então não deveria ser setecentista? Não, porque o que vai ser considerado aqui, não me pergunte por quê, né? O 600 do século, então a escola seiscentista. O arcadismo, que é a escola literária que vem depois do barroco, é uma escola literária, é a escola literária setecentista, tá? Então, não me perguntem o porquê, acredito que seja por causa disso, a gente também é chamado de seiscentista. Então ele tem início em 1601, com a publicação, sempre uma escola literária ela tem início, né, com a publicação, como marco inicial, a publicação de uma obra, e no caso do barroco não é diferente, e teve a publicação de Prosopopeia de Bento Teixeira, que é uma obra que só serve mesmo para marcar o início do barroco, para ser sincera, porque ninguém lê. Né? E não vai cair nenhum fragmento da Prosopopeia de Bento Teixeira perguntando mais ou menos como foi escrito aquilo ali. O que vai cair são os nossos autores, né? Os autores brasileiros, Gregório de Matos, os principais, Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira. Então estamos bem por enquanto, tá? Então o barroco ele acontece nesse primeiro momento dessa aula, são duas aulas, a gente vai ter essa aula agora e vai ter uma segunda aula, que aí eu vou falar sobre os principais autores, que é Padre Antônio Vieira e o Gregório de Matos. Na apostila de vocês, ela contempla toda essa primeira aula, e a parte do Padre Antônio Vieira e do Gregório de Matos eu decidi acrescentar para vocês, porque pode ser que caia alguma coisa sobre esses autores, beleza? Então vamos lá. De contexto histórico, o que é que a gente tem? A nível mundial, a gente tem reforma protestante e a contra-reforma. Né? Então, as pessoas estão em dúvidas, a gente está vivendo o quê? Um momento de crise, que as pessoas não têm certeza de nada, né? As pessoas não sabem para que lado ir, se a gente tende para o humanismo ou para o teocentrismo ou para o antropocentrismo, né? Para ter uma inclinação, né? As pessoas não sabem se acreditam mais em Deus ou se acreditam na humanidade, porque a gente também está vivendo o nascimento da ciência. Então a gente tem Isaac Newton, a gente tem Galileu? Não, a gente tem sim, a gente tem Galileu, a gente tem Isaac Newton, tem a questão da ideia de gravidade e todas essas outras coisas que vão influenciar diretamente no pensamento da humanidade, e a humanidade vai ficar em crise, tipo, quem é que eu sou agora? A quem eu devo me dirigir? A Deus ou a ciência? Né? Então são duas coisas que a gente tem que ponderar, e isso também vai ser refletido na literatura, né? A gente vai ter momentos em que nós teremos autores que vão falar mais sobre a humanidade, e esse mesmo autor em outro momento ele vai estar voltando para a poesia sacra, que é o caso do Gregório de Matos. A gente tem o Padre Antônio Vieira, que vai tentar através dos sermões catequizar algumas pessoas, no caso os índios, né? Vai tentar catequizar os índios através de explicações racionais para a divindade, né? Então é um momento meio de dualidade que a gente está enfrentando no barroco, né? E de crise. Então, além disso, a gente tem domínio do reino espanhol sobre o reino português, beleza, estudam em história, né? E a gente tem domínio dos holandeses em Pernambuco e expulsão dos holandeses, né? Então é um momento muito conturbado, e tudo isso, como eu já falei, vai refletir na nossa literatura. Então, quais são as características dos textos produzidos nessa escola literária? Principal característica: cultismo e conceptismo, tá? Eu acho que do barroco isso é o que mais vai ficar. Cultismo vem de culto, né, partindo da etimologia da palavra. Cultismo vem de culto, culto a gente pode associar a rebuscamento da linguagem. Rebuscamento de linguagem a gente fala em
figuras de linguagem. Metáfora, metonímia, ironia, sinédoque, sinestesia, antítese, hipérbole e por aí vai. Então, os poemas e os textos produzidos na época barroca, na época seiscentista, são textos realmente muito densos de figura de linguagem, tá? Muito rebuscados, tá? Por quê? Porque é característica dessa escola literária a intensidade, você viver intensamente, já que você está num período de crise. Então, isso se reflete na literatura. E também a gente tem um outro lado, que é o lado conceptista da poesia, dos textos literários, já que para Antônio Vieira ele não escreve poesia, ele escreve sermões, né? Então, a gente tem que falar sempre em textos literários de uma forma geral, quando se referir ao barroco, principalmente ao barroco no Brasil, né? Então, o padre Antônio Vieira não. O conceptismo, ele já partindo também da etimologia da palavra, vem de concepto, que é conceito. Então, enquanto o meu cultismo, ele busca pela formalidade e pelo rebuscamento da linguagem, o conceptismo, ele vai trabalhar a questão dos conceitos, das ideias, vai refletir a questão das ideias. Que é um exemplo bem paradoxal, os sermões do padre Antônio Vieira. Como é que ele escreve? Ele vai buscar explicações lógicas, ou seja, explicações a partir da lógica da ciência, ele vai buscar essas explicações para poder explicar o divino. Então, ciência e divino o tempo todo ali em combate. Lógico que ele está usando uma para conseguir um fim nesse outro lado. Mas a gente sempre tem essa dualidade. Vai acontecer também na poesia de Gregório de Matos, uma poesia muito rebuscada para discutir ideias, né, sociais. Quando o Gregório de Matos, ele é conhecido como Boca do Inferno, né? A gente vai ver no próximo vídeo. Então ele vai buscar coisas muito sociais, né? Ele vai discutir coisas sociais numa linguagem muito erudita, né? Então vai ter essas questões também. E além disso, o Gregório de Matos, ele tem a poesia sacra, ele tem poesia erótica. Então ele vive muito nessa crise também. E é essa crise que vai caracterizar a ideia de barroco e como se constrói o barroco hoje. Como se constrói o barroco hoje, não. Como se construiu o barroco naquela época e como a gente pode entender o barroco hoje. E a gente pode fazer essa analogia, né? A gente pode entender o entre-lugar, né, a dificuldade em que os poetas estavam e todo mundo estava, porque a gente também hoje vive um momento de crise, tá? Então, no próximo vídeo eu volto com o padre Antônio Vieira e Gregório de Matos. Beijo!